Mas eu quero te dizer que nós estamos vivendo um tempo de chorar. Aqui em 1 Samuel 30, está dizendo o seguinte: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado a Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá. Levaram as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então, Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Pessoal, quando a gente vê um texto como esse, a gente vê que isso não se distingue muito, não se distancia muito, não se separa muito da realidade que nós estamos vivendo hoje. Então é tempo da igreja brasileira, é tempo do crente, do cristão, do evangélico chorar. Aqui nós estamos falando de um cenário onde Davi havia saído e os amalequitas então entraram nessa cidade Ziclag, que ele ainda estava sob o cuidado ali do governo filisteu. E então, aqui, quando eles chegaram, os caras destruíram tudo, queimaram tudo, acabaram com tudo e levaram ali os seus familiares presos. Vejam bem, quando a gente está aí às portas de um carnaval, a gente está vendo que essa mesma cena se repete. Se a gente sair, se a gente der bobeira, os inimigos eles virão e vão saquear as nossas casas. Mas aqui, como o texto está nos dizendo no verso 4, esse aí talvez seja algo para a gente pensar. Davi e os seus soldados, eles vieram ali, se abateram grandemente porque eles se angustiaram com a cena. Quantas famílias aí, poderão ser destruídas aí? Quantas pessoas serão presas? Quantos jovens serão prisioneiros aí? Estarão sendo aprisionados a partir de então por causa da bebida, das drogas, de uma sexualidade ali infundada, perversa. Tudo isso veio esse tipo de sofrimento a esse povo. E nós não podemos deixar com que isso aconteça dentro da nossa própria casa. Então nós precisamos aqui fazer com que a nossa reação seja o diferencial para tudo isso. Se você ler no verso 7, eu não li aqui nesse trecho, mas quero te convidar aí, porque o texto está todo aí na sua tela, até o versículo 20, está dizendo que no verso 7 que ele, imediatamente, angustiado, chorando, ele se voltou para Deus. Ou seja, se você quer resgatar a sua família, quer resgatar o seu casamento, quer resgatar aí os seus filhos, quer resgatar aí os seus pais, quer resgatar, enfim, a sua casa, certamente você vai precisar se voltar para Deus. Eles choraram muito. Aqui eram homens grossos, turrões, aqui eram homens ali fortes, homens de guerra, aqueles homens que eu não choro, mas eles, diante desse cenário, eles fizeram aqui o que eles tinham que fazer e que agradava a Deus. Eles abriram o coração diante de Deus e por isso que Deus, aqui o texto vai nos ensinar que ele reanimou a Davi. Davi dependeu do direcionamento de Deus. Você vai ver no verso 8 que Deus falou, olha, levanta e vai para persegui-los. Agora, nós precisamos além de, o sofrimento pode vir, essa angústia pode vir, o choro tem que acontecer, esse voltar-se para Deus tem que acontecer, mas tudo isso nós precisamos de crer naquilo que Deus vai nos fazer e vai nos restituir. Então, antes de perder, lute, proteja a sua família, proteja a sua casa, proteja-se. É tempo de chorar. Hoje talvez não seja tempo da alegria que o carnaval queira nos proporcionar, para pensar sobre a instituição dessa festa. Olha, nós vamos queimar tudo para depois passar aquele período de purificação. A gente não precisa disso. Essa prática, ela já foi ali amplamente descartada e divulgada, que ela foi descartada, por quê?
nós temos perdão direto ao Pai. Se nós pecamos, nós temos o advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. A gente não precisa de uma quarta-feira de cinza, a gente não precisa de ópio para a gente alegrar, porque nós temos o próprio Espírito Santo. E na presença do Espírito Santo, até a tristeza salta de alegria. Então, hoje, pense em você, guarde o seu coração, dali procedem as fontes da vida, mas guarde também a sua casa, guarde a sua família. E isso é o que nós precisamos de fazer nesse tempo, porque esse é um tempo de chorar. Chorar por aqueles que nós amamos muito. Então, hoje, ame a sua família, volte-se para eles, cuide aí da sua casa. É essa devocional que a gente apresenta aqui para você nessa manhã. Amém? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.